Irmãos e irmãs, graça e paz. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, do versículo 36 até o versículo 47. Da última vez que eu estive entre vocês, eu fiz uma exposição apenas do versículo 47, se vocês estão lembrados, quando falamos um pouco sobre o crescimento da igreja. Em um daqueles sermões, nós falávamos um pouco sobre o fato de que o Espírito Santo estava atuando naquela comunidade. E da última vez que eu estive aqui, nós tivemos a possibilidade também de fazer uma exposição do Salmo 90, versículo 12, quando foi basicamente um sermão voltado para o Dia das Mães. E pensamos um pouco sobre aquelas verdades que são tão importantes para o nosso coração. Hoje, considerando que nós completamos 4 anos de organização, ou 4 anos de existência, nós somos gratos a Deus porque uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela precisa evidenciar alguns sinais, alguns indícios, algumas marcas que são necessárias. E eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender quais são essas marcas e como essa comunidade local, esta congregação, tem tentado de todos os modos viver aquilo que Deus estabeleceu para a jornada do seu povo. E me parece então que o texto que nós vamos ler agora aponta para algumas verdades que podem ser vistas em nossa própria comunidade. E a palavra poderosa do nosso Deus diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olhe para o versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos falar com Deus? Poderoso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez abrimos os nossos corações e as nossas mentes. E somos gratos porque podemos adorar o Teu nome, reconhecer os nossos pecados, experimentar o Teu perdão, celebrar o Teu nome com uma variedade de canções. E agora as nossas almas estão abertas para ouvirem a Tua palavra. Nós sabemos que não temos condições de compreendê-la se não houver a iluminação do Espírito Santo. Sabemos que todos nós somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. E é por isso que nós pedimos que nessa noite o Senhor esteja iluminando-nos, falando poderosamente por meio da Tua palavra e provocando mudanças significativas em nosso coração. Louvamos o Teu nome pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Que o Senhor continue abençoando-as, protegendo-as, guiando-as, dando-lhes o poder do Espírito Santo. Também pedimos que o Senhor possa acompanhar aquelas pessoas que provavelmente vão acompanhar a exposição dessa palavra na transmissão deste culto. Que os seus lares sejam transformados, que os seus corações sejam alcançados,
e que eles possam servir a Jesus Cristo como resultado do Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Louvado seja o teu nome pela história desta congregação, pelas famílias que vivem, que lutam, que se consagram aqui, pela vida de homens que ajudam esse movimento crescer, pela vida do nosso seminarista, juntamente com a sua família, que são instrumentos nas tuas mãos para cuidar da espiritualidade desse povo. Dê a ele a unção do Espírito Santo, o conhecimento da tua palavra, e dê a nós também a mesma unção e o mesmo conhecimento. Continue falando conosco, transformando a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Normalmente, quando nós fazemos o nosso aniversário, é tempo de construir uma avaliação acerca de quem somos, de onde estamos e para onde iremos. Não sei se você já passou por essa possibilidade de fazer uma avaliação profunda da sua própria vida quando você contempla o fato de que o tempo passa e, juntamente com o tempo, você está envelhecendo. É normal, então, que todas as vezes que nós estejamos comemorando a nossa própria vida, a nossa própria existência, que uma reflexão profunda deva tomar conta do nosso coração, permitindo, então, que nós tenhamos a capacidade de sentir quem somos. Uma reflexão profunda acerca do nosso comportamento, das nossas palavras, do modo como conjugamos a nossa vida, ou do modo como nós poderíamos conjugar a nossa própria identidade como homens e mulheres de Deus. O momento do nosso aniversário, normalmente, é aquele tempo que nós reunimos amigos e vizinhos e uma variedade de pessoas e queremos, com eles, compartilhar os benefícios que Deus tem nos dado. Essa fé poderosa que habita no nosso coração e essas bênçãos que atravessam a nossa vida todos os dias. Então é normal que você queira compartilhar com as pessoas com quem você tem uma relação de amor, uma variedade de sensações e de sentimentos que fazem parte do seu coração. Mas também é normal, ou deveria ser normal, que em determinados momentos da nossa vida, quando nós completamos mais um ano, nós estejamos fazendo uma avaliação acerca das nossas palavras, se progredimos, se retrocedemos, se conseguimos de alguma forma fazer a própria vontade de Deus. Então, no período em que nós comemoramos mais um ano de vida, além de comer um bolo de aniversário maravilhoso e além de estar conectado com os nossos irmãos e irmãs e uma variedade de outras pessoas, precisamos então fazer uma avaliação acerca de quem somos, como existimos, quais são as marcas que definem, por exemplo, o nosso comportamento como homens e mulheres que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Isso porque nessa noite nós estamos comemorando 4 anos de existência, de histórias que são atravessadas por sonhos, por uma variedade de desafios, e é necessário então que essa igreja esteja perguntando-se quais são as marcas fundamentais que definem a nossa identidade nessa região. Como as pessoas nos enxergam, como nós mesmos estamos enxergando a nossa própria vida, quais são os indícios de que o Espírito Santo está habitando poderosamente em nós, quais são os sinais de que essa igreja está cheia do Espírito Santo. E não apenas cheia de uma agenda, não apenas cheia de fotografias, não apenas cheias de vídeos que são transmitidos no Instagram. Isso porque em determinados momentos nós estamos imaginando que a localização de uma igreja está apenas na sua postura midiática. E não há nenhum problema em termos uma identidade midiática. Não há nenhum problema quando você pode compartilhar os feitos que Deus tem realizado na sua comunidade. O grande problema é imaginar que a igreja é apenas instagramável. A igreja é muito mais do que as suas fotos, é muito mais do que os seus vídeos, ela é muito mais do que as coisas que nós imaginamos que apontam para aquilo que Deus está fazendo. Uma igreja, quando comemora mais um ano de vida, ela deveria fazer uma pergunta. Nós somos cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo está redefinindo a nossa própria existência? O Espírito Santo está permitindo que nós tenhamos uma verdadeira consciência do nosso papel, dos nossos limites e daquilo que Deus quer fazer por meio da nossa própria vida? E uma segunda pergunta seria importante. Quais são as marcas ou os sinais, as características de uma comunidade que está cheia do Espírito Santo? Para responder essa pergunta, nós fizemos a leitura de Atos capítulo 2. Principalmente porque no livro de Atos, a grande ênfase está no fato de que o Espírito de Cristo está atuando por meio de homens comuns. Esta é a grande ênfase de Lucas ao escrever um livro histórico. E é importante compreender também que todas as vezes que nós fazemos a leitura de um livro que tem uma natureza histórica, nós precisamos de alguma forma compreender quais são os princípios que essa passagem bíblica nos permite entender, quais são os princípios que nós também podemos viver como comunidade da fé,
comunidade da aliança. Se Atos, no capítulo 2, está falando que aquela comunidade estava crescendo, isto porque Lucas, quando escreveu esse livro, estava tentando dizer que o Espírito de Cristo atua no tempo e no espaço. E quando o Espírito de Jesus Cristo atua poderosamente, coisas acontecem. O Espírito de Cristo é o próprio Espírito Santo que está caminhando e redefinindo todas as coisas. No capítulo 2, nós encontramos a descida desse Espírito. O cumprimento de uma profecia que afirmava que haveria um tempo em que o Espírito Santo habitaria numa variedade de pessoas que no Antigo Testamento normalmente não habitavam ou não atuavam. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava voltado para a vida de homens que tinham uma função de liderança, de governabilidade, guerreiros, profetas, sacerdotes, reis. Mas agora, na perspectiva do Novo Testamento, como uma promessa feita lá no passado, o Espírito Santo vai habitar em rapazes, moças, homens e mulheres, pessoas que não eram consideradas como instrumentos poderosos, mas que da nova dispensação, elas serão instrumentos do Deus glorioso. Agora, Lucas está dizendo que o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, há uma experiência sobrenatural. As pessoas conseguem ouvir a glória de Deus nas suas próprias línguas, no seu próprio dialeto. Este foi o fenômeno sobrenatural. Uma variedade de pessoas estavam reunidas no dia de Pentecostes, e foi nesse exato momento que Deus quis que o Espírito pudesse vir, porque havia um cumprimento do passado, de que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Finalmente, isso está acontecendo. Finalmente, os gentios estão fazendo parte de um movimento redentivo, de um movimento salvífico, e a descida do Espírito no dia de Pentecostes aponta para o fato de que Deus está colhendo pessoas. Deus está salvando pessoas. Mas quando aqueles homens começam a experimentar essa ação sobrenatural, sempre há uma oposição contra o reino dos céus. E a oposição contra o reino é de que algumas pessoas, ao olharem aquele fenômeno sobrenatural, eles começam a zombar dizendo: eles estão embriagados, eles estão bêbados. O fenômeno da descida do Espírito Santo causou no coração daqueles que não compreendem a natureza da grandeza de Deus uma espécie de ironia. Eles estão zombando daquilo que Deus estava fazendo. E eles constroem esse movimento. Tal como também, vivendo nesse tempo, uma variedade de pessoas zombam da nossa fé, da nossa esperança, das nossas crenças, dos valores que guiam a nossa vida, das verdades que embalam a nossa própria existência. Só que Deus levanta o apóstolo Pedro. E levantado por Deus, o apóstolo Pedro traz um discurso, isto é, um sermão. E ele começa a explicar que aquilo que estava acontecendo naquele exato momento era cumprimento de uma promessa, cumprimento de algo que Deus havia predito por meio dos profetas, e ele faz uma citação afirmando que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. Joel disse que haveria um tempo que isto iria acontecer, e é isto que está acontecendo. O Espírito de Cristo está reinando agora de maneira poderosa, porque chegou um momento da história em que a terceira pessoa da Trindade iria realizar algo incomum. Quando essas pessoas ouvem essa pregação do apóstolo Pedro, o resultado é imediato. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O coração foi tocado, o coração foi quebrado, o coração experimentou um quebrantamento produzido pela palavra poderosa, porque quando o evangelho fala poderosamente na alma humana, não existe coração, não existe nenhuma construção intelectual ou ideológica que consigam resistir à voz do Espírito. Quando o Espírito Santo fala poderosamente, o coração fica quebrado, a alma experimenta um toque. E eles perguntam: o que faremos, irmãos? Há uma resposta de imediato: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependam e tenham uma experiência com esse evangelho poderoso. Arrependam e recebam esse redentor da história. E foi basicamente o que aconteceu. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Este é o resultado. E agora Lucas, como alguém que tem uma natureza historiográfica, ele começa a narrar como essas 3.000 pessoas viviam, como é que elas estavam vivendo agora no coração de Jerusalém. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade marcada por 3.000 pessoas. Como é que eles vivem? Como eles caminham? Quais são as marcas que definem a plenitude do Espírito Santo no coração daquela comunidade?
E é por isso que nesse texto nós encontramos as marcas de uma comunidade cheia do Espírito Santo, ou os sinais, os indícios de uma comunidade que está experimentando o primeiro amor, de uma comunidade que está experimentando os primeiros movimentos do Espírito Santo, de uma comunidade que experimenta a presença de Deus na alma, no corpo e na vida. Então a quarta pergunta seria: quais são as marcas, os sinais de uma comunidade cheia do Espírito Santo? Primeira marca de uma comunidade cheia do Espírito Santo é o entusiasmo. Quando você lança os seus olhos no versículo 42, há um verbo que é central utilizado por Lucas: e perseveravam. É fascinante compreender que Lucas está dizendo que o Espírito Santo gerou no coração daqueles homens e mulheres um movimento de perseverar. Mas a palavra grega também poderia ser traduzida como: eles estavam determinados, entusiasmados, empolgados. O Espírito Santo gerou entusiasmo, o Espírito Santo gerou determinação no coração daquelas pessoas. Elas estavam entusiasmadas, elas estavam determinadas, empenhadas. No quê? Na doutrina dos apóstolos, isto é, no ensino. Os apóstolos ficaram com a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Eles continuam fazendo aquilo que Cristo fez durante todo o seu ministério: ensinar a verdade do reino dos céus. E essas pessoas cheias do Espírito Santo, eles estão interessados em aprender um pouco mais sobre aquilo que eles ensinaram. Mas não era apenas ensino, era comunhão, koinonia, havia algo em comum, unidade. Eles acreditavam no mesmo Cristo, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, na mesma palavra, no mesmo cumprimento de promessas que no passado afirmavam que haveria um tempo em que gentios poderiam celebrar a Deus em espírito e em verdade. E isso está acontecendo. Do partir do pães, que no primeiro momento é a partilha daquilo que se tinha, a comida que era compartilhada, e que logo depois será, de certa forma, uma indicação daquilo que seria a Santa Ceia no coração daquela comunidade local. Ou seja, um sacramento que foi estabelecido pelo próprio Redentor. E eles perseveravam nas orações. Constantemente eles estavam orando e colocando os seus corações diante do Deus excelso. Então, a primeira marca de uma comunidade cheia do Espírito Santo é o entusiasmo. O entusiasmo pelo ensino, pela comunhão, pelas orações e pelo partir do pão. Você já ficou entusiasmado com alguma coisa na sua vida? Eu me lembro quando eu tinha cerca de 12 anos, e eu joguei handebol desde os 12 até os 19 anos. Eu lembro perfeitamente que eu fiz parte do time da minha escola, mas também fiz parte da seleção da minha própria cidade. E quando chegava o período dos jogos, o período em que nós tínhamos a possibilidade de ter o interclasse, mas principalmente quando nós íamos para outras cidades, disputar o campeonato que tinha ali, nós ficávamos extremamente empolgados, determinados. Estávamos guiados pelo desejo de ter o contato com uma variedade de pessoas, de aulas ou de alunos. Era muito bom aquele período. O que está acontecendo nesse exato momento na história daquela comunidade é que aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles estão entusiasmados com coisas santas, com verdades santas, com experiências santas. Como tem sido o seu coração nesses últimos anos nessa igreja? Você tem entusiasmo pelas coisas que estão acontecendo? Você é alguém que vive com o seu coração e com a sua alma abertos, dizendo: eu quero ser instrumento de Deus nessa comunidade, para que ela possa avançar, para que ela possa transformar essa região, para que novas famílias possam ter uma experiência com o Evangelho? Você tem entusiasmo nas coisas que você realiza na tua comunidade local? Ou você continua sendo aquela mesma pessoa que nunca tem entusiasmo, que nunca tem um coração marcado pelo desejo das coisas fluírem? Você reclama de todas as coisas, você consegue encontrar defeito em todas as coisas são ruins, e constantemente você só consegue ver as coisas que não são boas. Você não é guiado pelo desejo, pela vontade, pela determinação, mas você é aquele que constantemente só consegue ver os limites. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se importa com as coisas que são pequenas, mas ela está tentando de todos os modos compreender que uma igreja onde o Espírito Santo está caminhando, ela pode experimentar renovações, avivamentos, reavivamentos, transformações. Como é que você está hoje? Entusiasmado? Determinado?
Independentemente do frio, independentemente da chuva, independentemente se há barro, independentemente se há carro, independentemente se há moto, se há bicicleta. Você é soprado pelo poder do Espírito para que você possa sair da sua casa, não se importando com aquilo que vai acontecer, mas apenas com aquilo que Deus pode fazer por meio da sua vida e por meio da vida de tantas outras pessoas. Nós vivemos numa geração que é extremamente fraca. Uma geração que não consegue assumir os compromissos reais e concretos de trabalhar, de entregar a sua alma. Uma geração que é guiada pela fraqueza, pela limitação, pela redução da potência que Deus coloca dentro de nós. É uma geração muito fraca. E quando digo geração, eu não estou olhando para a geração que vive fora da igreja. Eu estou olhando para aqueles que deveriam ser cheios do Espírito Santo e abraçar a obra, se empolgar com as coisas, não se importando com as coisas que acontecem, não se importando com os ruídos que acontecem. Mas às vezes nós damos mais valor aos ruídos do que à beleza do que está sendo construído. Em segundo lugar, ou a segunda marca de uma comunidade cheia do Espírito é o temor. Em cada alma havia temor. Lucas está afirmando que agora, quando o Espírito Santo está atuando naquela comunidade, além do amor pelo ensino, esse entusiasmo pela vida, pela adoração, aquela comunidade também ela foi tocada com a sensação de que Deus está aqui. Ele está presente. E ele está presente por conta dos prodígios e sinais que eram feitos pelos apóstolos, porque afinal de contas, nós estamos lidando com a era apostólica, e a era apostólica deveria ter os prodígios, os sinais, porque eles estão continuando a obra que o mestre fazia. Cristo continua atuando poderosamente por meio de sinais e curas, porque a era apostólica precisa ter as credenciais específicas para que as pessoas pudessem afirmar: eles caminharam com o mestre. Eles caminharam com o mestre. Eles caminharam com o mestre. Mas mesmo que houvesse empolgação na alma, a empolgação não vira emocionalismo infantil. Deus está presente. A alma se enche de temor, de admiração, uma admiração santa, uma reverência que não é guiada pelo medo. Temor não é medo, mas é aquela admiração de que Deus está aqui pertinho de nós. Você consegue sentir a presença de Deus, você consegue sentir Deus falando por meio das canções, por meio das orações, por meio dos irmãos que chegaram mais cedo, que organizaram a igreja, por meio daqueles que estão às vezes no anonimato da vida da igreja, trabalhando, rasgando a sua alma, rasgando o seu corpo. Você sente uma atmosfera da presença de Deus. A igreja precisa ser guiada por essa atmosfera de que Deus está. Ela não é apenas um clube social onde nós nos reunimos e comemos. Ela não é apenas uma extensão de uma faculdade onde nós estamos interessados apenas pela estrutura exegética do texto, ou nós estamos interessados apenas em ficar divagando sobre uma variedade de doutrinas, ou nós estamos apenas tentando provar que nós somos reformados. Nós não precisamos provar absolutamente nada. Aquilo que somos, nós viveremos. Igreja não é uma comunidade que está tentando criar um ensaio literário teológico. Sermão não é um ensaio literário teológico. Sermão não é apenas uma argumentação guiada por uma logicidade técnica. Sermão é movimento profético do Espírito que fala e que gera temor. Senão, vira um colóquio. Não é um colóquio. Os profetas não ficavam tentando explicar e justificar as coisas. Eles faziam no poder do Espírito Santo. E aquela palavra gerava temor. Esta é a segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você tem temor? Uma das coisas fascinantes que acontecia na Idade Média, e isto com o catolicismo romano, era a presença das grandes catedrais ou das catedrais.
Não sei se você teve a possibilidade de ir no centro de São Paulo, na Catedral da Sé. Há um fenômeno que acontece com a arquitetura. Eu não sou da área da arquitetura, não sou engenheiro civil. Mas o fenômeno que acontece quando você vai em uma catedral é que você vai se aproximando. Normalmente, uma catedral é gigantesca. E quanto mais você entra dentro da catedral, vai se aproximando do altar, parece que o altar vai ficando gigantesco e você vai diminuindo, você vai ficando pequeno. Os vitrais contam a via sacra. Há uma variedade de paramentos que evocam a ideia do sagrado. E quanto mais você tem a experiência com o sagrado, quanto mais você tem a experiência com símbolos, com elementos que apontam para o sagrado, mais você tem a sensação de que você está muito perto de Deus, ou Deus está muito perto de você. Este é o efeito de uma natureza estética do sagrado. O que acabou com o movimento protestante brasileiro. Os templos parecem qualquer coisa, menos igreja. Não há uma sensação do sagrado por meio da estética. Por isso não gera temor. O temor é gerado pela palavra pregada, mas Deus também nos deu inteligência para criarmos mecanismos didáticos e simbólicos para gerar a sensação de que Ele está presente naquele ambiente. Os templos parecem supermercados ou shopping center. Não existe cruz, não existe aquela ideia de uma catedral no meio da cidade de pedra ou da selva de pedra. Há um lugar que me inspira a ideia de que Deus está. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos que Deus excede, que Deus transpõe, que Deus transcende, que Deus transborda todas essas coisas. Mas nós temos que ter uma natureza didática. A nossa alma aprende didaticamente com os símbolos. E quando você entra em um lugar que parece que Deus está, isso também te toca espiritualmente. Tudo isso faz parte da construção do temor, da reverência. Nós perdemos essas coisas. Neste aspecto, os católicos ainda continuam acertando. Nós não. Tudo tem que inspirar a ideia: o Todo-Poderoso está. Que Deus tem o poder para fazer prodígios e sinais, nós cremos. Que Ele tem o poder para curar, para libertar, para transformar, nós cremos. Nós nunca duvidamos da supremacia de um Deus que pode atuar curando, libertando, fazendo coisas incomuns, sobrenaturais. Milagres acontecem, existem, e nós reformados acreditamos nesse poder de um Deus que invade o tempo com a sua glória. Ele não obedece à nossa lógica, Ele não obedece todas as construções racionais teológicas que nós criamos. Elas são tentativas de compreender a sua grandeza, o seu poder. Elas são tentativas de construir pequenas categorias que tentam alcançar a sua grandeza. Temor. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a generosidade. Todos os que creram estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela tem entusiasmo, ela tem temor, mas ela tem alma generosa. Ela compreende que numa imensidão de 3.000 membros ou de 30 pessoas, existe uma variedade de pessoas que estão passando por circunstâncias difíceis. Tal como vai acontecer no capítulo 6, quando as viúvas helenistas estão sendo esquecidas na distribuição diária. E eles elegem os diáconos para que eles pudessem ser o braço da misericórdia de Deus a um mundo caído que necessita também da demonstração por meio de palavras e concreta, por meio de palavras e por meio de atitudes de poder e de amor. Eles vendem, compartilham a generosidade no coração.
Eles colocavam aos pés os apóstolos para que os apóstolos pudessem administrar. Generosidade, fraternidade, partilha, compartilhar, cuidar daqueles que necessitam de apoio, de ajuda. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, ela é generosa, generosa naquilo que é visível e tangível, mas generosa no seu amor. Não é um amor que é limitado. A sua alma ama o seu povo. Você gosta das pessoas que fazem parte desta igreja local? Vocês saem juntos para comer? Vocês vão ao cinema juntos? Ou tudo se resume apenas na esfera desse templo? Como se a espiritualidade fosse apenas, e santidade fosse apenas viver no templo, viver no templo, viver no templo, viver no templo, viver no templo. Vocês comem um cachorro quente juntos? Você abre a sua casa para que haja a possibilidade de ser feita uma macarronada e juntos comem uma macarronada? Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com essa espiritualidade legalista que se reveste de uma identidade reformada. Há muito legalismo, muito moralismo, muita postura moralizante se revestindo de identidade reformada. Você é generoso no seu amor? Ou você só ama as pessoas que reverberam aquilo que você pensa? Você tem um coração cheio de afeto? Talvez você não saiba o que é isso. Porque você nasceu em uma família onde você nunca viu a generosidade, você nunca ganhou um beijo, nunca ganhou um cheiro, nunca ganhou um abraço. Você nunca teve uma mãe que te cheirou publicamente, que te abraçou publicamente, que declarou o seu amor na frente dos seus colegas e você ficou constrangido, mas aquele constrangimento, na verdade, estava gerando saúde emocional, senso de pertencimento. Quando nós não temos demonstrações de afeto, de abraço, de amor, demonstrações verbais, demonstrações concretas, nós não sabemos amar. Talvez não tenhamos nascido em uma família generosa. Talvez você é reflexo do seu pai, não do seu pai. Talvez você seja reflexo das maldades que fizeram com você. Talvez eu seja reflexo das maldades que foram feitas contra a minha história. Ser generoso é até modelar as palavras no momento que você vai conversar com alguém. A generosidade não está apenas na cesta básica ou numa sopa, numa macarronada. A generosidade está no modo como você trata as pessoas com as suas palavras. Quando você é gentil, é educado. Quando você tem um sorrisão. Quando você coloca esses dentões para o mundo. Eu tenho pastoreado basicamente há 5 meses a nossa igreja mãe. E durante um período de 1 ano fiquei como pastor colaborador. Eu gostaria que a nossa igreja mãe pudesse experimentar uma sensação de generosidade, de alma aberta, de povo que está mais preocupado com o amor demonstrado do que cumprir um ritualismo, de povo que está mais preocupado em amar do que terminar o culto meio-dia e poder sair correndo para casa. O domingo não é nosso. O domingo é do Deus Todo-Poderoso. Não importa o horário, não importa se vai atrasar 20, 15, 30 minutos. As coisas precisam acontecer no movimento do amor e da graça. Esse ativismo, essa mentalidade da eficácia, da eficiência paulista, que é bom para algumas coisas, mas destrói outras coisas.
Você está louco para ir embora. Não vai. Hoje você não vai embora. Tranque a porta, diácono. É uma vontade de ir embora. Você não tem uma vida social tão agitada assim, não? Ai, vidona linda, agitada, glamurosa. Malemar, você vem aqui, você não consegue nem ter vínculos, amigos, colegas. Tem um bolo ali na entrada? Acho que tem. Tem um bolo? Acho que vi um bolo. Ou senão foi ilusão. Tu não vai pegar o pedaço de bolo e sair correndo. Eu vou fazer questão de ficar lá na porta com o presbítero Hélio, com o presbítero, olha o tamanho do presbítero. E então, fecharemos. É uma barreira de amor, não é uma barreira opressiva, não é uma barreira delimitadora. É uma barreira de amor. Pastor Emerson, por que você fala com tanta propriedade sobre generosidade, sobre afeto? Porque eu nasci em uma família que era guiada por essas coisas. Na periferia do meu estado. Alguns não gostam de dizer essas coisas. Não, eu não por conta de me colocar no patamar, no pináculo da pessoa mais honesta, mais santa, daquele que tem o domínio sobre a verdade. Mas eu nasci numa família de 4 mães solteiras. E 3 delas dividia uma meágua de 2 peças. 3 peças. Com uns 12 ou 9 primos. Com uma avó que cuidava enquanto as 3 filhas saíam para trabalhar. Eu nasci no meio onde a vida fluía e que você precisava repartir o que você tinha. Não havia pão francês pela manhã, era arroz requentado, o resto da janta requentado com muita farinha e umas 2 colheres de manteiga para que a coisa pudesse render e um chafé, é chafé mesmo, um café bem ralinho e bem docinho que eram colocadas em potinhos de margarina. Não sei se era uma que trazia 3 folhinhas. Doriana, não sei se é Doriana. E minha avó fazia esse rito todos os dias. E sentava os netos. Bi, Branco, Sim, Arimaldo, Cris, Emerson, Nega. E comíamos. Eu nasci em bairros pobres que tinham como nome Jardim. Jardim Luz da Iara, Jardim Nossa Senhora da Glória, Jardim Tropical, Jardim IP. Mas não havia nada de jardim no sentido de jardim. Eram periferias que não tinham condições. Eram periferias onde não tinha tudo aquilo que talvez os bairros possuem hoje. Mas havia generosidade entre nós. Esse é o sentimento comunitário que eu carrego na alma. E aonde eu for pastor, essas coisas me acompanham e as igrejas terão que aprender a ter essa mesma natureza comunitária. Ou então procuram templos para viverem diluídos no meio da multidão. Ou então procuram templos de 5 mil. Não há nenhum problema de ter 5 mil, 6 mil. Quero que os IPs tenham 5 mil, 6 mil, 10 mil. Será outro problema. Como vou criar o sentimento comunitário? Mas alguns fogem porque não querem viver a experiência comunitária e se escondem nas multidões. É mais fácil, ninguém conhece você. Você entra e sai. E nem o teu pastor conhece quem você é, teus medos, teus sonhos, tuas histórias. Vocês diluem no meio da multidão e ninguém tem o domínio sobre a sua vida. Eu não penso assim.
Você é generoso? Ou você é mesquinho? Você só ama quem te ama? Ou você ama todo mundo, pouco se importando se você está sendo injustiçado ou injustiçada? Ou você apenas ama? Quarta marca de uma comunidade cheia do Espírito Santo: equilíbrio. Se você olhar para o texto, no versículo de número 46, há uma narrativa que nos permite compreender que o Espírito Santo criou no coração daquela comunidade a capacidade de entender que a espiritualidade humana, ou que a vida humana, se constrói com movimentos distintos e em lugares distintos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiu o pão de casa em casa. Agora eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Lucas está afirmando que o Espírito Santo gerou no coração daquela comunidade a capacidade de entender que a vida com Deus e a vida com os outros se constrói em uma relação templo, casa, casa, templo. Eles se reuniam no templo, tal como nós estamos reunidos para prestar um culto ao Senhor, que normalmente nós chamamos do encontro solene, do culto solene, onde há uma formalidade, um formalismo que é necessário para que nós tenhamos a lógica do que está acontecendo, o movimento racional do evento que acontece para a glória de Deus. Mas havia a informalidade da fé, uma adoração formal e uma adoração informal. Nas casas, eles se reuniam nas casas e partiam o pão de casa em casa. 2 lugares, 2 menções, onde o Espírito Santo estava atuando poderosamente no templo e na casa e no templo. Eles conseguem equilibrar essas coisas. O templo é tão importante quanto a casa, e a casa é tão importante quanto o templo. O povo se reunia nos pequenos grupos. Às vezes é um sacrifício te conduzir para um pequeno grupo. Eles se reuniam. Só que o texto continua dizendo que eles comiam. Talvez isso nós aprendemos. Acho que não. Porque o povo não gosta nem de comer. 2 lugares, 2 espaços, 2 dimensões da adoração, mas 2 movimentos do trajeto dos sentimentos da alma. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Consegue compreender o equilíbrio dos sentimentos da alma? Alegria e alma singela. O Espírito Santo não produz comunidades guiadas pelos extremos. O Espírito Santo gera pessoas que sabem entender o que está acontecendo, os locais, os momentos, as exigências, os sentimentos. Existem momentos que é para a gente sorrir, abrir a alma, abrir o coração, comer, tal como nós comemos aquele dia aqui, aquele almoço maravilhoso, naquele cantinho, apertadinho, mas cheio de comida. O que mais importante é isso? Era um local mais apertadinho, mas tinha muita comida. Isso é importante. Então é um momento que nós vamos cantar, nós vamos sorrir, vamos abraçar felicidade no nosso coração, felicidade que guia a nossa história, felicidade que brilha nos nossos olhos, felicidade que deixa a nossa alma mais doce, mais amorosa. Nós já sofremos tanto, são tantos problemas, tantos limites, tantos fracassos, tantos pecados, tantos medos, tantas imposições, tantas ações que nós tomamos que não eram boas, que não foram boas, que trouxeram consequências. A gente sofre demais. Então permita ser feliz um pouquinho. Não é pecado sorrir. Meu Deus! Eu vejo músicos que quando vão conduzir a igreja na celebração, eu não sei se é a tensão de não dar conta de fazer a coisa. Você não vê expressão de alegria, de esperança. É uma tensão.
Eu prefiro alguém que não tenha técnica nenhuma, mas que tenha a alma cheia de felicidade, do que aqueles que dominam a técnica e permitem que a técnica não lhes dê liberdade. Engessados. Meu Deus. Quando nós não estávamos aqui, nós ouvíamos Roupa Nova, Djavan, Milton Nascimento, Vitor e Léo. E aí os dentes abertos, com o Senhor da história, com a fonte da vida, com o Salvador, com o Redentor. É uma tristeza, é uma cara emburrada, é uma alma engessada. É óbvio que a gente tem que fazer um cursinho de como aprender a bater palma, que a gente é um fracasso nisso. Então, a gente tem que aprender. Porque vira uma metralhadora terrível, aí fica ruim mesmo. Então, a gente vai ter que ter, na escola bíblica da Unical, 3 minutos de como aprender. Que, meu amigo, vira uma metralhadora gospel ambulante, nem compensa. Eu começo empolgado, aí eu sou um cara tão louco que aí eu já vejo um tá, ou tá, vixe, tá ruim demais, aí eu já paro, talvez seja eu. Equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada? O Espírito Santo não produz pessoas desequilibradas, passionais, que amam com todo o coração, mas com a mesma proporção do amor, odeiam com toda a intensidade. O Espírito Santo não produz bipolaridade. Existem alguns que existencialmente, que psicologicamente, que espiritualmente ou que teologicamente são bipolares. É uma bipolaridade que destrói a sensação da liberdade e do equilíbrio. Às vezes você se acha demais e você não é. Como eu também não sou. Deixe dessa moagem. Lá do meu estado, pare com essa moagem. Pastor, mas não sei nem o que é moagem. Pare de ser tão fresco. Isso é moagem. É uns pastorzinhos frescos, é uns presídios frescos, diácono fresco, crente fresco. Não seja fresquinho, meu irmãozinho. Alegre, equilibrado. Facilmente se irritam e emburram. Hoje, você, para se aproximar das pessoas, você tem que se aproximar com toda habilidade, com todo cuidado. É óbvio que nós temos que tratar as pessoas com amor, com carinho, com decência, mas, meu Deus, você precisa... Como é que eu vou falar? Porque se eu disser isso, pode dar essa impressão. Se eu disser isso, dará essa outra impressão. É um bando de gente chata, mimizenta, que não amadurece, que não cresce, que não se liberta. Aí é só pisando nos ovos. Não aguento isso não. Eu acho que eu estou velhão, 48, mas quando eu era lobinho, não é que era das trevas não, meus irmãos, tá? Lobinho, quando eu era lobinho, eu não tinha muita paciência. Lobinho é o sargento recém-formado. Um sargento recém-formado é um lobinho. Ele trata tudo. Eu já fui lobinho. Sargento lobinho, pastor lobinho. Tem uns mimizinhos que eu vejo, que eu já daria, aqui em São Paulo, diria na goela, como diria o Neto. Eu já daria na goela, na boca do estômago. Mas aí você vive, você envelhece, teoricamente você amadurece, você cria mais experiência. Mas o sargento lobinho está aqui, se precisar, meu amigo. Mas eu não gosto. Eu não gosto de ser assim. Eu queria que todo mundo fosse consciente, legal. Eu particularmente acho tão desconfortável ter que chamar a atenção de uma pessoa adulta.
Eu me envergonho de ter que chamar a atenção de uma pessoa adulta. Eu fico constrangido. Porque eu gostaria que uma pessoa adulta tivesse uma experiência mesmo com a palavra e permitisse que a palavra pudesse gerar maturidade. Imagine se todos os dias você precisar ser chamado a atenção. Todos os dias chamar, acorda, 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 acorda. Sai da rua, sai da rua, sai da rua. Não, você já ouviu 2 vezes? Olha, eles já disseram 2, 3 vezes. Acho que eu vou ficar só um pouquinho lá, aí eu venho para cá. Imagine todos os dias chamar a sua atenção. Imagine todos os dias chamar a sua atenção. Pensa no pastor Emerson. Como se ele fosse um bebezão dentro de um carrinho. E eu chegando aqui na igreja. Imagina, não seria estranho? Com roupa de bebezão, pastor Emerson, com a chupeta, uma touquinha. E aí, estamos trazendo o pastor Emerson. É assim que alguns crentes são. Bebezões. Não tem equilíbrio. Quando se completa 4 anos de história, o desafio é rogar que o próprio Espírito Santo gere equilíbrio em nós. Moderação, bom senso. Se a palavra não vai edificar naquele exato momento, se a verdade que vai ser dita não é movida pelo amor e pelo bom senso, não diga. A verdade deve ser dita em amor. Se ela for dita sem amor, não flui. Ainda tinha alguns pontos, mas acho que está bom por hoje. Nós ainda falaríamos sobre louvor. Crescimento eu já compartilhei com vocês o penúltimo sermão que eu estive aqui. Mas está bom por hoje. Quando comemora-se mais um ano de vida, normalmente é um tempo em que nós fazemos uma avaliação de quem somos, de onde estamos e para onde queremos ir. Uma pessoa que comemora mais um ano de vida, ela reúne uma variedade de pessoas para viver aquele momento de felicidade. Ela também faz uma avaliação da sua conduta, em determinados momentos ela chega à conclusão de que não está tão bem, mas pode melhorar. Normalmente existem marcas da maturidade, marcas de que uma pessoa está cheia de uma consciência plena daquele momento. Hoje nós nos reunimos como uma pessoa comunitária, Trindade Igreja Presbiteriana. E essa pessoa comunitária precisa estar cheia do Espírito Santo, revelando entusiasmo, temor, generosidade e equilíbrio. É isso que o Espírito Santo faz com a comunidade dele mesmo. E é isso que Jesus quer fazer com todos nós. E eu tenho certeza de que ele tem feito e ainda fará coisas maiores por meio de nós. Nós temos tanto potencial. Eu não vejo a hora, sendo nesse lugar ou em qualquer outro lugar, em quebrar essas paredes. Ter um espaço mais largo, para gerar constrangimento com mais cadeiras. Porque a gente fica contente, né? Está cheinha, estamos top. Não. Tinha que quebrar as paredes. E se não for aqui, vai ser onde Deus nos levar. Não é o lugar, são as pessoas. A gente precisa entender essas coisas. Não é o lugar, são as pessoas. Trindade Igreja Presbiteriana pode ir para qualquer lugar. Nós estamos aqui, é o tempo de estarmos aqui.
cheios do Espírito Santo. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé, nós vamos ainda cantar uma canção com o nosso ministério de louvor.